Olá, pessoal! Eu sou a professora Priscila Machado e estou passando aqui rapidamente para conversar um pouquinho com vocês sobre processo administrativo previdenciário e as principais dúvidas sobre esse tipo de procedimento. Vou colocar para vocês aí na tela os meus contatos lá nas redes sociais, o endereço do Facebook, o endereço do Instagram, o contato lá no Telegram e também no YouTube. Sigam lá, porque a gente está sempre postando conteúdo relacionado ao direito previdenciário, as últimas atualizações. Então, a ideia é que a gente agora, rapidamente, converse um pouco sobre processo administrativo previdenciário. Quando a gente olha para o processo previdenciário, nós precisamos entender que ele é dividido em duas pernas. De um lado, nós temos o processo administrativo, do outro lado, nós temos o processo judicial. Isso acaba gerando um pouco de confusão para os colegas que estão começando agora a atuar no direito previdenciário. Porque é necessário que se saiba que para que a gente ingresse com uma demanda judicial, em regra, precisamos antes passar pela esfera administrativa, senão a nossa ação irá carecer de interesse de agir, ok? Então, vejam, processo administrativo previdenciário, dividido em duas pernas, processo administrativo e processo judicial. Quando a gente olha para esses processos previdenciários, precisamos saber que para ingressar com a demanda judicial, eu antes preciso passar pelo processo administrativo. O processo administrativo é aquele que é feito lá dentro da autarquia previdenciária. Se nós estivermos pensando aqui numa atuação no RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Então, é necessário que a gente vá primeiro com a nossa demanda para o INSS, para que, obtendo a negativa, ou obtendo ali uma concessão que não contemple a integralidade do direito do nosso segurado, aí sim a gente possa ingressar com a demanda judicial. Priscila, existe exceção para isso? Ou seja, eu posso ingressar diretamente na esfera judicial, sem ter passado por essa discussão administrativa? Essa é a primeira pergunta do nosso e-book. Quando que eu posso ingressar diretamente na esfera judicial? Existe sim essa possibilidade, e essa possibilidade é definida pelo tema 350 do STF. O STF julgou, através do tema 350, tema esse, obviamente, de repercussão geral, quais são as possibilidades que permitem que esse segurado ingresse com essa demanda judicial sem ter passado necessariamente pela esfera administrativa. A primeira possibilidade é quando a pretensão do segurado for de forma notória e reiteradamente negada pela autarquia previdenciária. Quer ver um exemplo? Grande invalidez, concessão daquele adicional de 25% para as pessoas que precisam de apoio de terceiro de forma constante. A autarquia previdenciária apenas concede esse adicional para as pessoas que estão aposentadas por invalidez. Porque essa é a previsão da Lei 8.213 de 91, da Lei de Benefícios. Mas vejam, administrativamente, o INSS só concede adicional quando o benefício do segurado for aposentadoria por invalidez. Mas e se esse segurado receber uma aposentadoria por idade? Receber uma aposentadoria por tempo, uma aposentadoria da pessoa com deficiência, uma aposentadoria especial? Esse segurado, ele não tem acesso a esse adicional se ele depender ali do apoio constante de terceiros? Não. Não tem acesso a esse benefício, a esse adicional na esfera administrativa.
E o INSS nega, e todo mundo sabe que nega, porque ele aplica a literalidade da lei de benefícios. Então, nesse caso, por exemplo, eu posso ingressar diretamente com a demanda judicial, porque é notório. Todos sabem que, de forma reiterada, o INSS não concede esse adicional nesses outros casos. Outro exemplo, revisão da vida toda. Todo mundo sabe que o INSS não concede revisão da vida toda na esfera administrativa. Se eu quiser discutir esse tema, preciso ir para a esfera judicial. Aqui, eu preciso passar primeiro pelo administrativo? Não. A gente pode ingressar diretamente com a nossa demanda na esfera judicial. Esse tema ele trouxe ainda outras possibilidades. Por exemplo, se aquele processo estiver discutindo uma revisão de benefício, um restabelecimento de um benefício já concedido, mas que foi concedido da forma errada ou que agora, se encontra cessado, nós podemos também ingressar diretamente na esfera judicial. Isso porque é dever da autarquia conceder o melhor benefício. Nós podemos extrair também de uma leitura atenta do tema 350 essa possibilidade de ingressar diretamente na esfera judicial quando, naquele caso concreto, a autarquia tiver extrapolado o prazo legal para análise daquele requerimento. Mas tenham cautela com essa última possibilidade. Principalmente porque, a depender do que você estiver discutindo, administrativamente nós teremos uma posição mais favorável do que no judicial. Então, é importante que a gente conheça o entendimento administrativo. Priscila, como é que eu faço para conhecer o entendimento administrativo? Muita coisa a gente vai pegando ali no nosso dia a dia da prática. Mas querem uma dica? Olhem as resoluções do Conselho de Recursos. Olhem ainda os enunciados do Conselho de Recursos da Previdência Social, atualizado pelo despacho 37, de 13 de novembro de 2019. Nesse despacho atualizado, nós temos enunciados de observância obrigatória para o Conselho de Recursos da Previdência Social e que, a depender da situação, possuem uma posição mais favorável administrativamente do que no judicial. Então, nós precisamos ficar atentos a isso, ok? Priscila, você falou Conselho de Recursos da Previdência Social e eu fiquei perdida. Ou perdido? O que é o Conselho de Recursos da Previdência Social? Observem, mencionei para vocês que quando a gente pensa em processo previdenciário, nós temos duas pernas. De um lado, o processo judicial, do outro lado, o processo administrativo. Não foi isso? Mencionei que para ingressar na esfera judicial, em regra, precisamos passar pelo processo administrativo, fora as exceções previstas no tema 350. Se tiver nas exceções do tema 350, que está detalhado no e-book de vocês, nós podemos ingressar diretamente no judicial. Mas há situações em que precisamos passar pelo processo administrativo. Como é que esse processo administrativo funciona, Priscila? Inicialmente, nós fazemos um requerimento para a autarquia previdenciária. Esse requerimento, ele vai passar por uma fase de análise na autarquia. Após essa análise da autarquia previdenciária, esse benefício, ele pode, de forma bem simplificada, tá, pessoal? Ele poderá ser concedido ou ele poderá ser negado, ok? Vamos imaginar que o seu benefício foi concedido. Só sucesso, só felicidade. O INSS concedeu da forma que você queria, garantindo o melhor benefício para o seu segurado. Você já está pensando nos honorários, nas bolsas, nas viagens, nos sapatos. Já está feliz da vida, pensando no chocolate que vai mandar para a professora Priscila. Não é isso? Mas pode acontecer também desse seu processo previdenciário ele ser negado. E caso esse seu processo previdenciário seja negado,
Nesse momento, você precisa tomar uma decisão. Eu vou pegar esse meu processo e levar para a esfera judicial. Vejam, pego esse processo que aqui foi negado e vou para a esfera judicial. Ou então, eu continuo no processo administrativo. Se eu continuar no processo administrativo, dessa negativa eu farei um recurso. Ok? Dessa negativa, eu faria um recurso administrativo. E aqui vocês já devem estar se perguntando o seguinte: Priscila, eu posso já nessa primeira negativa ingressar com essa demanda na esfera judicial? Pode. Nós não precisamos esgotar a via administrativa. Ok? Mas pode ser que você leu os enunciados do Conselho de Recurso e viu o seguinte: o meu processo se enquadra exatamente nessa situação. Ou seja, tem uma jurisprudência administrativa favorável. O que você vai fazer? Ao invés de ingressar com a sua demanda na esfera judicial, você vai fazer um recurso administrativo. Saiu do INSS, ou seja, depois dessa negativa inicial, todo o seu processo administrativo irá correr no Conselho de Recursos da Previdência Social, ok? Então, o seu processo aqui, quando você faz o recurso, ele sai do INSS e vai para um outro órgão autônomo, independente. E que, vejam, tem muitas decisões muito favoráveis. Eu só tenho elogios para fazer ao CRPS. É, de fato, um órgão que garante a justiça dentro do INSS. Então, a depender da situação, eu particularmente no meu escritório, a maioria dos meus procedimentos, dos meus processos, são administrativos, porque eu confio na posição do CRPS, né, e ganho ali uma celeridade maior do que se eu precisasse discutir esse meu processo no judicial. Muitas das vezes, produzir mais provas, a depender da situação fática. Então, vejam, todo o meu processo vai correr, então, no CRPS. Quando eu falo enunciados do Conselho de Recursos da Previdência Social, eu estou falando de posições que são obrigatórias de serem seguidas por todos os conselheiros do Conselho de Recursos da Previdência Social. Não é objetivo aqui nosso discutir isso hoje, mas o Conselho de Recurso ele vai ser dividido, né? Nessa fase inicial, no nosso primeiro recurso, no recurso ordinário, quem receberá dentro do CRPS esse primeiro recurso é a Junta de Recursos da Previdência Social. E esses conselheiros da Junta de Recursos da Previdência Social obrigatoriamente devem observar os enunciados. Então, se eu tiver uma posição mais favorável no administrativo, se você viu o enunciado e viu que é o seu caso, vá para o recurso, ok? Ao invés de ingressar com a sua demanda judicial. E aí a gente chega em outra das principais perguntas aqui separadas no e-book de vocês. Priscila, eu posso ingressar aqui com o meu recurso, fazer o meu recurso ordinário, meu primeiro recurso, para a Junta de Recursos, que faz parte do CRPS, e, ao mesmo tempo, fazer um processo judicial, ou seja, eu faço meu recurso administrativo e, ao mesmo tempo, ingresso com a ação judicial. Posso fazer isso? Poder você pode, mas se você faz, existe uma renúncia tácita do seu recurso, então não façam, porque você vai ter trabalho desnecessário. Você tem que optar por ingressar com a sua demanda na esfera judicial ou continuar com essa discussão na esfera administrativa. Artigo 36 da Portaria 116 de 2017, Regimento Interno do Conselho de Recursos da Previdência Social. Portaria 116 de 2017. Ok? Então, vejam o seguinte. Simboliza uma renúncia tácita. E você quer ver o tipo de situação que eu já vi acontecer mais de uma vez com os meus alunos, que me procuram ali desesperados
pela situação que acabou de acontecer é o seguinte: quando você faz o seu recurso, eles fazem inicialmente, o CRPS inicialmente faz uma busca para poder identificar se há algum processo judicial ou não, ok? Mas vamos imaginar que não foi feito no seu caso, ou que esse processo passou e ninguém viu que tinha processo judicial, ou você ingressou com a demanda judicial depois do recurso. E aí você está lá, linda, bela e faceira, deixando os dois procedimentos correrem ao mesmo tempo. Decisão da esfera judicial. Nega o seu pedido. Nega o seu pleito de concessão. Quer ver um exemplo que dava negativa aqui na Justiça, se a gente fosse para o JEF? Vigilante armado. Tínhamos aqui uma diferença entre o vigilante armado e não armado, segundo o entendimento do Juizado Especial Federal. O JEF vinha entendendo que esse vigilante, se ele não estivesse armado, que não haveria configuração da existência de tempo especial. O STJ entendia que existia sim, mas o JEF entendia que não. E o Conselho de Recursos da Previdência Social, a depender ali do lapso temporal, entendia que sim. Então, às vezes, já peguei uns 2 ou 3 processos de colega exatamente nessa situação. Ele ingressou com processo no judicial e também fez o recurso administrativo. Chegou lá no JEF, o JEF falou, não é tempo especial. Chegou no Conselho de Recursos, o Conselho de Recursos falou, é tempo especial. Tenho, inclusive, enunciado que fala sobre isso. Estou aplicando o enunciado. Na hora de fazer a implantação desse benefício, eles vão fazer uma nova pesquisa e vão descobrir o seguinte, olha, o CRPS está mandando eu implantar, está mandando eu, a autarquia previdenciária, fazer a implantação desse benefício. Mas eu pesquisei e vi o seguinte, temos uma coisa julgada contrária. Temos uma decisão que já transitou em julgado, dizendo o seguinte, não é tempo especial. E aí, Priscila, o que vai prevalecer? A decisão positiva do Conselho de Recursos ou a decisão negativa da esfera judicial? O que vai prevalecer sempre é a decisão da esfera judicial. Então, tomem cuidado ao fazer esses 2 procedimentos ao mesmo tempo, porque representa renúncia tácita. E eu quero ver depois você explicar para o seu cliente que consulta lá a plataforma do meu INSS, que acessa por ali o e-recursos, consulta a decisão da junta, mandando conceder. E aqui mandou não conceder, e o segurado não tem acesso a esse benefício, porque você, colega, acabou usando uma estratégia que não era a mais adequada no caso concreto. Ok? Então, tomem cuidado com isso, analisem o caso concreto, entendam qual é a melhor estratégia e não se esqueçam, fazer as 2 coisas ao mesmo tempo simboliza renúncia tácita. Ok? Estamos terminando aqui nossa rápida conversa. O e-book traz para vocês ainda algumas outras discussões muito comuns sobre processo administrativo previdenciário. Já fica aqui o convite para vocês conhecerem as pós-graduações aqui da Faculdade Legale, em especial, obviamente, a pós-graduação de Direito Previdenciário, a pós-graduação também de Direito Acidentário, né? Ambas com olhar, com foco voltado aqui para a nossa área de atuação, que é o direito previdenciário. Encontro vocês aqui nas aulas da Faculdade Legale, na pós-graduação e nos cursos de extensão, galera.